Gente, vamos lá? Vamos aprender a calcular um determinante. O determinante sozinho é uma matéria super simples. Se o problema fosse só assim, ó, calcule o determinante. Geralmente é fácil. Você vai ver, eu vou te ensinar, você vai aprender as regras. O problema é que às vezes ele mistura um logaritmo dentro do determinante. Ele mistura um seno, cosseno, tangente. Ele mistura uma função. Aí começa a ficar difícil quando mistura com outros assuntos. Se o exercício for somente calcule o valor do determinante, geralmente você não vai ter problema com ele. Então lembrando, só existe determinante de matrizes quadradas. Então nunca ele vai pedir um determinante de uma matriz que não é quadrada. Então olha só, essa matriz, ela é uma matriz 1 por 1. O determinante, qual é o símbolo dele? O símbolo dele são duas barrinhas. Ó, uma matriz 1 por 1 fica parecendo um módulo, meninos, mas não. Essas duas barrinhas é o símbolo do determinante da matriz. Então toda matriz tem o seu determinante. Se a matriz tem só um elemento, o determinante dela é o próprio elemento. Vamos escrever. O determinante de A, você vai tirar o colchete, vai colocar duas barrinhas. Se a matriz só tem um elemento, o determinante dela vai ser o próprio elemento. Gente, então toda matriz quadrada tem o seu determinante. Para você calcular o determinante, se a matriz só tem um elemento, o determinante é o próprio elemento. Agora, se a matriz é 2 por 2, vamos lá. Determinante de A. Olha só, gente. Tira o colchete. 10, 3, 6, 2. Então, determinante. Você vai tirar o colchete, coloca as duas barrinhas. Se a matriz é 2 por 2, qual é a regra para você calcular o determinante? É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então presta atenção, se a matriz é 2 por 2, como você vai calcular o determinante? Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então vamos lá. Determinante de A. Produto da principal dá 20. Menos produto da secundária dá 18. Então, meninos, o determinante da matriz A vale 2. Certo? Então, ó, se a matriz é 1 por 1, o determinante é o próprio elemento. Se a matriz é 2 por 2, produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos mais uma aqui para certificar que você está entendendo. Vamos lá. Determinante da matriz A. Tira o colchete, coloca duas barrinhas. Vai ficar menos 4, 2, 1 e 6. Então, quem vai ser o determinante? Quem vai ser o determinante da matriz A? Produto dos elementos da diagonal principal. Quanto que é o produto dos elementos da diagonal principal? Menos 24. Menos produto dos elementos da diagonal secundária. Produto dos elementos da diagonal secundária vai dar 2. Então, o determinante da matriz A vale menos 26. Ok? Então, produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Agora, meninos, se a matriz é 3 por 3, aí existe uma regra. Existe uma regrinha para calcular. Ela é chamada de regra de Sarri. Escreve assim. Então, presta atenção. Se a matriz for 3 por 3,
existe uma regra prática para a gente calcular o seu determinante, chamada de regra de Sarri. Então vamos lá. Seja organizado. Você vai vir aqui, determinante da matriz A. Então vamos, olha só. Vai ficar 1, 2, 6, 3, 2, 4, 1, 10, 3. Então, quando você tira o colchete e coloca as duas barrinhas, isso virou um determinante. Então, se a matriz é 1 por 1, é o próprio elemento. Se a matriz é 2 por 2, acabei de te ensinar a regra. Se a matriz é 3 por 3, tem a regra de Sarri. Eu gosto de fazer assim, ó. Pega as duas primeiras colunas, repete aqui na frente. Vai ficar 1, 2 e 6. 3, 2 e 4. Então a regrinha é, você vai pegar as duas primeiras colunas, vai repetir aqui na frente. Aí o procedimento é o seguinte. Você vai multiplicar os elementos da diagonal secundária e vai mudar o sinal do resultado. Então me ajuda. Quanto dá essa multiplicação? Vai dar 12. Vem para cá, menos 12. Muda o sinal. Essa multiplicação dá 40. Vem para cá, menos 40. Essa multiplicação dá 18. Vem para cá, menos 18. Então presta atenção. Como é que é a regrinha de Sarri? Pega as duas primeiras colunas, repete aqui na frente. Multiplica no sentido da diagonal secundária e muda o sinal. No sentido da diagonal principal, a gente vai manter o sinal. Então, mantendo o sinal, isso vai ficar 6. Isso vai ficar 18 vezes 10, 180. Pega o calculador para te ajudar nas contas. Aqui vai ficar 8. Então, ó, fazendo essa continha aqui, meninos, quem vai ficar sendo o determinante? Vamos somar os negativos aqui primeiro. Os negativos vai dar esse com esse, dá 30. 30 com 40, isso vai dar menos 70. Menos 70 mais, aqui vai dar 188, 194. Fazendo essa continha, vai dar 124. Então, o determinante da matriz A, ele vale 124. Gente, então presta atenção. Se a matriz for 3 por 3, não tem dificuldade. Calcular determinante é algo extremamente simples. O que pode dificultar são os conteúdos que vêm agregado ao determinante. Olha aí. Pega as duas primeiras colunas, repete aqui na frente. Multiplica os elementos que estão no sentido da diagonal secundária e muda o sinal. No sentido da diagonal principal, você mantém o sinal. Vou fazer mais um exemplo de um determinante 3 por 3 para você ter aí no seu caderno. Vamos lá. Vou fazer mais um exemplo de um 3 por 3 aqui. Ó, mais um exemplo de um 3 por 3, gente. Vai ficar assim. Quinto. Uma matriz A. Vamos lá. Menos 2, 3, 0. 4, 1, 3. 1, menos 2, 10. Então vamos lá. Mais um exemplo de um determinante 3 por 3. Meninos, para você escrever determinante, basta você tirar os colchetes e colocar duas barrinhas. Isso vai ficar menos 2, 3, 0. 4, 1, 3. 1, menos 2, 10.
Você vai pegar as duas primeiras colunas, repetir aqui na frente. Vai ficar menos 3, menos 2, 3 e 0. Depois, 4, 1 e 3. Então vamos lá, gente. Olha só. Viu aí que a regra é extremamente simples? Basta pegar as duas primeiras colunas e repetir na frente. Aí vamos lá. Esse daqui são os elementos que estão no sentido da diagonal secundária. Multiplica e troca o sinal. Então aqui vai dar 0. Aqui vai dar 12. Troca o sinal. Aqui vai dar 120. Troca o sinal. No sentido da diagonal principal, você vai multiplicar e você vai manter o sinal. Então aqui vai dar menos 20. Multiplicando aqui vai dar 0. Multiplicando aqui vai dar 9. Então vamos lá fazer essa continha aqui. O determinante de A será. Então vamos comigo. Aqui vai dar esse com esse dá menos 11. Menos 131. Menos 143. Vamos conferir. Menos 143. Então é só conferir a continha aqui. Esse com esse vai dar menos 11. Menos 131. Menos 143. Gente, então de verdade. Olha aí, calcular um determinante de matriz 1 por 1, de matriz 2 por 2, de matriz 3 por 3 é algo extremamente simples. Basta você usar essas regras. Aí no próximo vídeo eu vou te ensinar a calcular um determinante de uma matriz 4 por 4, beleza? Aguarda aí.